Olá, continuando hoje com a psicoterapeuta Evelyn de Home, vamos falar hoje sobre a importância dos rituais de despedida. Evelyn, já falamos sobre a importância do acompanhamento psicológico no processo de luto e agora eu quero conversar com você sobre esses rituais, como esses rituais de despedida auxiliam a lidar com a dor. Os rituais, eles são importantes porque eles, na verdade, são aprendidos. A gente aprende rituais, a gente vive em determinada cultura, ou religião, ou processo familiar, e isso já nos direciona para rituais específicos. Às vezes ali o velório, às vezes ali o processo de enlutamento, às vezes o vestir preto, tem algumas coisas que fazem parte desse ritual. No entanto, a gente precisa realmente personalizar esses rituais. Por quê? Porque talvez faça sentido para minha família, ou para os meus pais, ou para alguém com quem eu convivi, fazer um ritual de determinada forma, mas para mim talvez funcione de uma outra forma. Então é importante a gente encontrar o nosso ritual particular. Ou seja, aquilo que faz sentido para você, aquilo que dentro da sua perda parece acalmar ali o seu coração e fazer com que você faça uma boa despedida, um bom acolhimento, uma boa forma de você transcender a sua dor para algum lugar. E aí os rituais são importantes? Sim, mas eles precisam realmente serem um pouco mais personalizados. É por isso que na pandemia muitas pessoas sofreram muito, né, pela impossibilidade de fazer esses rituais. Total impossibilidade. O meu pai mesmo, ele morreu no período da pandemia, apesar de não ter sido em função do Covid. Mas a gente não pôde, por exemplo, fazer velório, juntar pessoas, fazer todo aquele ritual que a maioria das pessoas já está acostumada a fazer. Foram poucas pessoas, todo mundo ali meio distante, meio sem se abraçar, sem dar um beijinho. Então, isso acaba fazendo com que você não passe pelo ritual de forma tradicional, né? Como nós somos acostumados a ter. No entanto, ainda assim, o que eu vi algumas pessoas fazendo pós-pandemia, refazendo esses rituais. Algumas pessoas realmente reuniram pessoas para fazer o processo de despedida dentro da sua necessidade de ritual. Então, para essas pessoas que às vezes elas optam por não irem, né, não irem, tipo, eu não quero, já passei tanto tempo no hospital, eu não vou. Sim, não vou, não quero Às vezes olhar. prejudica? Não, a questão é que vai depender do teu sentimento mesmo. Talvez para você não seja bom olhar a pessoa naquela versão e você quer lembrar da pessoa da forma vívida, daquilo que ela viveu junto com você. E se você não quiser, não tem nenhum problema. Agora, o que muitas das vezes pode acontecer é, justamente por estarmos acostumados a um ideal de ritual, acharmos que não fizemos tudo o que deveríamos fazer. Achar que porque eu não fui, eu não me despedi, porque eu não vi, eu não me despedi, porque eu não coloquei a mão ali na cabeça dele no caixão, eu não me despedi. Então, isso pode trazer para pessoas específicas uma sensação de eu não me despedi da forma correta. Mas eu já atendi muitas pessoas que, por exemplo, não foram a velório, ao cemitério, ao enterro, não foram e sentem que se sentiram realizados porque viveram o que tinham que viver em vida. Entendi. Então não sentem que a forma como se despediram foi errada. Perfeito. E falando um pouco mais sobre esses rituais, quais são esses rituais e como eles contribuem na expressão do luto? Algumas pessoas, por exemplo, precisam de todo esse processo do velório, do enterro, do acompanhar aquele corpo, do ritualizar aquilo ali, fazer uma oração, jogar uma flor, assim como tem outros, fazer uma carta de despedida, que é uma coisa que eu dentro do consultório trabalho constantemente, né? Nem sempre a gente consegue dizer o que queria dizer em vida, então... Evelyn, mas qual seria o sentido de dizer após o óbito, né? O nosso cérebro, ele precisa das finalizações. É como ler um livro em que a gente leu ali, sabe que tem 10 capítulos, leu só até o 9º e o 10º capítulo ficou em aberto. Sim. E a gente perdeu esse livro. Encerrar ciclo. Aí a gente precisa encerrar. Então o que eu preciso? Eu preciso literalmente trabalhar o encerramento desse último capítulo. Eu preciso lidar, eu preciso falar o que eu não falei, eu preciso pensar nas coisas que eu não ali compartilhei, eu preciso ter essa conversa. E o nosso cérebro, e ele é fantástico nisso, ele não precisa necessariamente da presença, ele precisa do ritual para que ele passe pelo processo de superação.
E quando esses rituais não são celebrados, quais são as implicações para o enlutado? O que muitas das vezes acontece é que quando você não passa por um processo individual de perda, de luto, ou até mesmo os rituais, e aí vai depender do que faz sentido para cada um, a pessoa ela pode se fixar naquele lugar de dor, naquele lugar onde ela nunca se despediu, naquele lugar onde ela nunca disse adeus, naquele lugar onde ela não deixou ir embora, e parece que aquela dor ali fica rondando ela no passar da vida. Então, as novas situações, as novas vivências, elas acabam tendo, por assim dizer, menos valor ou menos valia. Por quê? Porque você ainda está dentro da dor. Você não despediu-se dessa dor, não se despediu daquilo que sim, era importante ter feito para que você vivesse com tranquilidade daquele momento de perda para frente. Evelyn, e quando a família respeita a vontade do ente querido de ser cremado e leva essas cinzas para casa, como lidar com isso? Quando a gente literalmente faz essa vontade do ente querido, né, ele quer ser cremado e ele quer ser levado para casa, você acaba trazendo aquele ente querido para a presença de pessoas que ainda estão ali em movimento, em vida, visitas chegando e toda a situação mais diversificada possível. Então, quando você faz isso, você pode literalmente estar fixando a presença, fixando, e não necessariamente de uma maneira positiva, a presença de alguém que já foi. E aí você revisita essa dor ao invés de você superá-la. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas que levam esses entes queridos cremados dentro de urnas ou em qualquer objeto que seja, quando elas passam por aquele objeto, elas lembram. É como se literalmente você tivesse aquele ente querido sentado ali na sala com você, sabe? E se você precisa passar por um processo de superação, é muito mais difícil que você supere com essa presença. Algumas pessoas precisam sentir essa presença, mas muitas das vezes isso torna uma limitação para a continuidade da vida. Vamos lá, tenta imaginar a situação de o meu esposo morre, ele é cremado, eu levo as cinzas dele para casa dentro de uma urna e vai que não sei quanto tempo depois eu inicio um outro relacionamento. E esse meu outro relacionamento me visita na minha sala e está ali uma urna com o meu ente querido cremado ali, em presença, de uma forma ou de outra, em presença. Agora, quando dentro desse ritual há a cremação, e aí o meu ente querido diz, eu quero ser jogado em tal lugar, no mar, geralmente a gente às vezes as pessoas, no mar, em cima de uma montanha, né? Então, você acaba se libertando, você finaliza o processo dessa perda, você finaliza, você dá um fim nessa dinâmica, inclusive presencial. E isso te possibilita, com certeza, superar com mais facilidade. Muitas das vezes a gente vê as pessoas se fixando a essas urnas, por exemplo, quando já tem um pouco mais de idade. Quando, inclusive, sentem que, de alguma forma, manter essa presença física faz com que parte daquele indivíduo ainda esteja na vida dela. Isso pode trazer uma sensação de acompanhamento, mas também pode, sim, fazer com que a pessoa se fixe nessa dor. E aquelas biournas, que inclusive o Complexo Salvatório tem, que é de plantar, né, uma árvore ou uma plantinha em algum lugar. O que você diz sobre isso? Eu acho super interessante. Eu, inclusive, quando eu perdi minha cachorrinha, Frufru, o nome dela, foi o que eu optei. Eu optei pela cremação e pela bioárvore. Então, ela tá lá em casa, né, se transformadinha numa plantinha. Então, qual o objetivo nisso? Para mim, tem o significado de... E por que eu escolhi? Tem um significado de renovação, tem um significado daquilo que seria natural. Nós viemos e somos finitos, e dentro da nossa finitude, nós podemos também ter um fim útil, né? Tanto é que nós alimentamos o solo depois do nosso óbito. Então, minha cachorrinha está lá, virou uma linda plantinha. Então, deu para ressignificar, inclusive, dentro desse ritual, eu incluí a minha filha. Ela tem só 5 anos, perdeu a cachorrinha também, e ela ter trazido essa perspectiva de eu não tenho mais a cachorrinha, mas olha aqui, ela se transformou numa linda plantinha que continua crescendo, florescendo. Então é importante sim, você ressignifica essa dor. Hoje em dia, a gente sabe da tecnologia, inclusive da inteligência artificial, a gente tem tido várias
notícias, né, falando sobre isso, que podem, inclusive, ajudar nesses rituais de despedida, a aplacar um pouco mais a saudade. Inclusive, o Complexo Salvatório tem uma tecnologia que é o uso de QR Codes em lápides e que, através dela, todas as pessoas podem acessar um painel de memórias onde contém fotos, vídeos, para homenagear aquela pessoa que partiu. Como você vê o uso da tecnologia para ajudar nesse processo de superação do luto? Eu acho que a tecnologia é extremamente importante para diversas coisas que a gente faz hoje em dia. E quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, às vezes a gente vai num cemitério e aí a gente olha aqueles nomes, olha aquelas datas, e a gente imagina toda uma história. E aí é só nossa cabeça ali criando uma versão do que a gente idealizaria, né? Quando a gente tem acesso, por exemplo, aí vem para a nossa curiosidade, né? Quando a gente tem acesso a algo que pode nos dizer algo sobre esse indivíduo, de uma forma ou de outra a gente também está respeitando essa memória, respeitando a existência e não simplesmente lidando com a pessoa como apenas um nome e um número de nascimento e um número de óbito. Então, isso te possibilita participar também ali, né? Dar uma pincelada ali na vida do que o outro viveu. Eu acho que é importante, sim. Perfeito. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas se atêm muito a um dia só da pessoa, que é o dia da morte. Esquece de toda a vida que ela viveu para trás. Por isso que uma das missões do Complexo Salvatório, inclusive, é homenagear vidas. Sim. Porque ele teve toda uma vida para ser homenageada e para ser recordada. Eu né? trabalho muito isso no consultório quando eu trabalho com luto, né? Eu tenho hoje uma paciente que ela perdeu o bebê dela, recém-nascido, poucos dias de vivo, infelizmente acabou indo a óbito. E uma das coisas que eu trabalho com ela é que ela se tornou mãe no momento em que ela descobriu a gravidez. O esposo se tornou pai no momento em que descobriu a gravidez. E toda essa emoção e todos esses meses foram vivenciados, foram esperados, foram planejados. Então, tudo isso é vida. Isso não faz parte do óbito. E no momento em que a gente pensa só, mas foi embora dia tal, hora tal, momento tal, de situação tal, a gente está resumindo e reduzindo o indivíduo a uma coisa que não pode ser resumida dessa forma. Nós somos vida, nós somos literalmente uma série de emoções que causamos, sentimentos que geramos, expectativas que dividimos e vivências. E isso está muito acima do dia da perda, do dia do óbito. E ele muito maior. E é nisso que a gente tem que focar. Evelyn, mas um bebezinho, quanto tempo essa mãe e esse pai viveram com esse bebezinho? Por tempo suficiente para amá-lo. Então isso é muito maior do que apenas o dia do luto. Verdade, Evelyn, mais uma vez, muito obrigada por sua presença. Nada, Foi meu muito amor. bom ter você aqui conosco. Muito obrigada mesmo. E esperamos vocês para o nosso próximo episódio da websérie Entre Vidas e Lembranças. Até lá!